Fala galera, muito bem-vindos a mais um episódio do Holy Flow 7.8 Cast, a sua dose diária de inspiração na prática. Ou seja, meus queridos, nada de ouvir essa série no sofá, nada de escutar esse podcast na cadeira, é hora de você levantar, bora pra academia, bora pra corrida, bora pra caminhada, pro seu pedal, seja onde for, eu quero você na prática. Eu sou o Fernando Guerreiro e vou compartilhar com vocês hoje um pouco sobre os meus 18 anos de resiliência na educação física. E olha só, apesar do rostinho tá bonitinho, o CREF aí já tem 18 anos, então vamos para cima. Galera, o que eu acho muito interessante? Tem muitas pessoas que descobrem a gente na internet em algum momento e acham que os resultados do que a gente está vivendo hoje já foram plantados hoje. Mas com essa experiência de 18 anos fazendo o que eu faço, não sei fazer outra coisa a não ser treinar pessoas. Graças a Deus, já foram mais de 16 mil pessoas treinadas pela nossa metodologia, fechando aí quase 2 décadas. E o mais interessante de tudo, saiba de uma coisa, você nunca vai se arrepender de continuar dando os próximos passos. Então eu não sei em que momento você se encontra da sua vida, mas o podcast de hoje é sobre resiliência, persistência e continuar independente do que você está passando. E durante esses 18 anos, compartilhando a minha história, eu tenho muita gratidão por sempre ter tido um objetivo claro na minha vida. E a minha primeira pergunta para você é, de tudo que você tem feito, os teus objetivos estão claros? Você está conseguindo de fato enxergar lá na frente o resultado daquilo que você faz hoje e se sentir satisfeito com o que você vai experimentar? É isso. Hoje, graças a Deus, com o Holy Flow, nós temos alcançado números extraordinários. São centenas de pessoas que treinam conosco diariamente em nossas plataformas. São muitas empresas que buscam o nosso conhecimento, como que o esporte pode impactar o dia a dia das pessoas. Mas nem sempre foi assim. Eu sou um menino de uma cidade de 3 mil habitantes. Imagina você, é menor que um bairro aqui de São Paulo. Filho de empregada doméstica, abandonado pelo pai e tendo que sobreviver às muitas divergências que a vida trazia para mim. Mas o mais interessante, eu tinha uma mãe que sempre acreditou no filho que ela colocou no mundo. E eu sempre fui treinado a ser disciplinado e me recusar a entregar menos do que o meu melhor em tudo aquilo que eu fosse fazer. E assim eu cresci. E aos 17 anos de idade eu vim para São Paulo, vim estudar educação física. E aqui eu me deparei com um universo que eu realmente me apaixonei. Capacitar pessoas a viverem todos os dias as suas melhores versões. E ao longo da minha carreira, já em 2014, eu tive a experiência de me conectar com o que nós chamamos hoje de nunca será só um treino, que é aproveitar a atividade física como uma ferramenta para a transformação de vida. Imagina você que o esporte, ele tem o poder de impactar o seu corpo físico, a sua mente e a sua vida emocional também. Isso tudo a ciência explica de um motivo onde, enquanto eu estou aqui na bike fazendo o meu treino, o meu cérebro está liberando neurotransmissores que estão mudando 100% a qualidade das minhas emoções, disparando endorfina, serotonina, dopamina, me deixando mais consciente, mais ativo, aquela sensação de bem-estar, de prazer. Por isso que eu não acredito na frase morri, mas passo bem. Eu não acredito que você pode fazer algo tão bom para você na força do ódio. E esses são princípios para mim. Imagina só, como que cuidar da sua saúde, entrar num shape que você gosta, preparar longevidade, quer viver bem os seus 70, 80, 90 anos de vida, como que se preparar e se cuidar pode ser na força do ódio? Você realmente acredita que você vai conseguir construir aquilo que você quer na força do ódio? Deixa eu te falar, se apaixona pelo processo logo, se apaixona por aquilo que você tem que fazer. Então, voltando para a questão da neurociência, como ela explica isso para nós,
Enquanto você está na atividade física, a sua farmácia biológica ela começa a liberar química do cérebro para a corrente sanguínea. E essa química você não compra em nenhuma farmácia convencional. Isso é só atividade física que traz para você. E nós sabemos aproveitar muito bem isso aqui no Holy Flow. Durante os nossos treinos, nós trazemos muito claro essa questão da atitude mental positiva, da gente olhar não para a dor do processo, mas para o resultado que a gente está experimentando. E dessa forma, nós começamos a ter uma sensação de prazer muito evidente, onde muitos estão sofrendo e desistindo. E esse é um lugar onde me dá autoridade para falar. Nas últimas 123 provas que eu corri, envolvendo meio Ironman, ultramaratonas, maratonas que foram 21 até hoje e 12 delas de montanha. Só isso me deixa com autoridade para falar com você. Vale a pena cruzar a linha de chegada de tudo aquilo que você se propõe. E hoje eu quero compartilhar uma história da minha maratona de montanha que aconteceu alguns anos atrás. Foram 42 quilômetros escalando as montanhas de Ilhabela. Eu não sei se você conhece a região ali do litoral norte de São Paulo, mas tinha uma única montanha que eram 5 quilômetros de escalada. Imagina isso, quando você tem que correr 42 quilômetros. E essa prova foi uma prova bem peculiar, porque eu tinha acabado de correr uma ultramaratona de 75 quilômetros e eu estava com dengue. E olha isso. Eu entreguei essa outra maratona, eu concluí a prova e um mês depois, na verdade 25 dias depois, eu tinha essa prova de montanha para fazer. Só que até então, eu estava invicto, eu não tinha desistido de nenhuma prova. Toda a prova que eu larguei, eu concluí, eu entreguei e eu peguei a medalha. Só que esse dia, em Ilhabela, além de muito calor, estava muito difícil de correr. As montanhas realmente estavam castigando. E eu lembro que, chegando ali no quilômetro 33 para 34, mais ou menos, era a escalada do último morro. Era o morro mais intenso, que é esse de 5 quilômetros que eu estava falando. E faltando mais ou menos uns 400 metros para finalizar a escalada, eu já deveria ter negociado umas 50 vezes com a minha mente se eu ia desistir ou não. E sempre batia na minha mente: você nunca desistiu e sempre valeu a pena. Você nunca desistiu e sempre valeu a pena. E naquele momento, eu não aguentei mais negociar com a minha mente. Eu falei: eu desisto, eu vou entregar os pontos aqui, vou chamar o resgate. E quando eu pensei nisso, literalmente desistindo, o resgate apareceu antes que eu chamasse. Mas olha só que ironia do destino. O resgate apareceu e falou: 400 metros acima, tem 2 pessoas que precisam ser rendidas. São 2 staffs que tem que descer. Você sobe lá, rende esses staffs, chama eles para mim, porque eu estou subindo isso aqui o dia inteiro, eu não aguento mais subir essa montanha. E naquele momento, eu fiquei muito constrangido de falar pro cara da segurança que eu estava desistindo. E eu simplesmente acatei aquele pedido e a minha meta não era voltar para a prova, era salvar aquelas pessoas lá em cima. Eu subi, encontrei as pessoas. E quando encontrei aquelas pessoas, mas me deu um gás tão legal, que eu falei: eu vou concluir essa prova. E era uma prova que eu tinha 10 horas para concluir ela. E eu cruzei a linha de chegada com 10 horas, 0 minutos e 1 segundo. Eu demorei 1 segundo a mais para concluir a prova. Foi a primeira vez que eu cruzei depois do tempo terminar, e foi a primeira vez que eu cruzei uma prova por último na minha vida. Mas a lição que ficou para mim é que desistir não pode ser uma opção. E continuar sempre vai valer a pena. E talvez hoje você está aí, não só na atividade física, mas em outras áreas da vida, se questionando, se perguntando se vale a pena, se você tem forças o suficiente para continuar, se faz sentido continuar. E eu quero te encorajar. Aquilo que você sabe que é real para a tua vida, aquilo que você sabe que é bom para a tua vida, continua. Não desiste. Você tem um exemplo vivo aqui de alguém que não desistiu e está te falando: vale a pena continuar. Agora, por um outro lado, eu quero também te encorajar a ser muito humilde e corajosa ao mesmo tempo. Talvez você está vivendo coisas tóxicas na sua vida, que estão limitando,
que você possa enxergar as coisas que realmente têm valor. Então hoje, enquanto a gente está aqui treinando junto, eu queria muito te encorajar. Vamos viver uma vida que vale a pena. Vamos criar metas, objetivos, caminhos que realmente vale a pena. Porque eu lembro que quando eu saí dessa prova, a sensação de poder dentro de mim ela era muito grande. A sensação de autoridade de que eu quero mais era muito grande. Mas também me levou a refletir sobre algumas coisas que estavam tomando tempo da minha vida, que não mereciam mais estar ali. Foram coisas que eu vivi naqueles últimos dias, onde eu deveria estar me preparando melhor, eu estava me distraindo. E hoje eu tampei o buraco da distração na minha vida. Eu tampei com um propósito. Talvez você está aí e a sua vida ela não está indo para frente porque está cheio de distração. Tudo é um motivo para te distrair. Tudo é um motivo para tirar o seu foco. E se tem uma coisa que vai trazer o foco para você, é colocar os motivos certos daquilo que você faz na sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Talvez você seja até bom em estabelecer metas, em estabelecer objetivos. Talvez você está me ouvindo agora com uma meta bem clara de mudar alguma coisa na sua vida. Mas o que vai te sustentar nisso não é a tua motivação. O que vai te sustentar nisso não é só esse podcast. O que vai te sustentar nisso é você ter os motivos certos para continuar andando, para continuar correndo, para continuar trabalhando, continuar estudando, continuar fazendo aquilo que tem que ser feito, independente de qualquer coisa. A única coisa que vai te sustentar é o motivo certo. É você ter clareza que o que você está fazendo tem um propósito, tem um senso de missão e que realmente no final dessa jornada você vai poder falar: combati um bom combate, guardei a minha fé. E é por isso que aqui no Holy Flow a gente usa muito o 7.8 Cast, que hoje eu vou revelar para vocês o que significa. O 7.8, ele tem um significado para mim de que melhor é o fim das coisas do que o começo. Eu estabeleci um padrão para a minha vida. Eu não quero ser aquele cara conhecido como cavalo paraguaio. Começa forte, começa empolgado e no meio da jornada a força acaba, a determinação vai embora, o propósito às vezes nem existiu. E com isso, os objetivos, eles caem por terra. Eu quero ser a pessoa conhecida como aquele que termina o que começa. E talvez é isso que você está precisando na sua vida hoje. Terminar o que você começa. Então, eu quero ser teu parceiro nessa jornada. Vamos viver o projeto 7.8 na sua vida. Aquilo que você está começando, com clareza. Aquilo que você está começando que realmente faz sentido. Vamos trazer os motivos certos. Vamos olhar para isso muito além do que você faz hoje. Mas é quem você se torna amanhã. E eu tenho certeza que 1 mês, 2 meses focado assim, você vai ter os resultados que você nunca imaginou ter antes. E isso vem de um lugar que a intensidade do foco distorce totalmente o tempo. Então talvez você está tentando emagrecer, mas você não está focado na vida saudável que você pode ter, você está focado apenas no quilo, no seu peso. Não é a maneira que vai te fazer emagrecer. Pense, foque em se tornar uma pessoa mais saudável, ter escolhas saudáveis e não escolhas que vão te fazer perder peso. Talvez você está querendo melhorar as suas finanças. Comece a pensar que o dinheiro, ele é um resultado da sua eficiência naquilo que você faz. Talvez você quer melhorar teu relacionamento. Não tem nada a ver com o teu cônjuge, tem a ver com você. E eu te encorajo, assume hoje a responsabilidade pelos teus resultados. Assume hoje que a vida que você está levando é a vida que você merece, porque é o que você tem feito até aqui. Mas, hoje, de cima dessa bike, me preparando para o meu full Ironman, eu quero te falar um negócio. Você pode mudar de vida. Você merece mudar de vida. Agora, lembrando de mais uma história, quando eu migrei para a corrida oficialmente em 2016, eu corri a minha primeira prova, 7 quilômetros, e foi uma prova onde eu experimentei o pódio. Logo na primeira prova eu experimentei pódio. Foi incrível. E a soberba logo cresceu na minha vida. E eu fui correr uma maratona 3 meses depois, 42 quilômetros, sem estar preparado. Adivinha, o sofrimento foi gigantesco. Eu entreguei, eu concluí a prova, coloquei a medalha no peito. Porém, foi uma das piores experiências da minha vida. Por quê? A soberba me colocou num lugar que eu não estava pronto para ir.
Então tem muitas coisas que talvez uma motivação instantânea leve você. Mas deixa eu te falar, o teu caráter, a tua preparação é o que vai te sustentar nesses lugares. Então não seja alguém empolgado, seja alguém preparado, que se condiciona para os desafios da vida, para o treino, para o trabalho, para os estudos, para os relacionamentos, para tudo que deseja viver de verdade. E eu espero de fato que esses episódios, que essas doses diárias de inspiração sejam algo que estão te fazendo pensar em como você se torna uma pessoa útil para um tempo como esse, onde a sociedade está maluca. Então deixa eu te falar, não treine só por treinar, não tenha um objetivo só por ter. Coloque na tua mente quem você está se tornando e como você vai impactar essa geração. Esse é o meu convite para você. E se você quiser mais conteúdo como esse, já sabe, se inscreve aqui no canal, já ativa as notificações. Vai ser um privilégio para mim compartilhar minha jornada de treino, compartilhar as minhas experiências com você. E eu que também quero te ouvir. Quem sabe um dia seja eu e você treinando junto e batendo papo para outras pessoas conhecer a sua história. Vem comigo, se inscreve aqui e lembra de uma coisa, nunca será só um treino. E eu te vejo no nosso próximo episódio da sua dose diária de inspiração na prática.